Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia, recomeçando, mais um estudo, mais reflexões, mais aprendizados, para que o nosso caminhar seja mais entendido por nós, mais calma, mais compreensão, mais renovação na nossa forma de pensar, de agir, e assim, colocando em prática os ensinos de Jesus, lapidando então os nossos corações, as nossas mentes, esse nosso corpo mental tão necessitado ainda, fazendo com que o jardim do nosso campo, o jardim da nossa seara, seja mais florido, mais alegre, com mais ânimo, mais esperança, com mais fé. E no capítulo de hoje do Evangelho, nós vamos falar um tema um pouquinho triste. Eu peço à Mãe Santíssima que nos envolva no tema de hoje, que as palavras a serem ditas sejam as palavras que vêm do mais alto, que venham do coração dessa Mãe Santíssima, que abranda, que ampara todos os necessitados e que socorre um a um dos nossos irmãos que buscam, que pensam ou que cometem o suicídio. Maria querida, nós pedimos a tua luz, o teu amparo, o teu acolhimento a todos esses corações, aos nossos corações. Envolva-nos e permita, Jesus querido, aos bons espíritos nos intuir, nos orientar na lição de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Nosso tema de hoje é um tema como eu acredito que todos pensem assim, a loucura e o suicídio. É um tema que, como todos os outros, merece cuidados, merece atenção. Mas esse tema, ele merece muito mais atenção, porque nós vivemos num momento com muitas doenças mentais. Infelizmente ainda, a matéria predominando na espiritualidade amorosa, os nossos corações ainda, mesmo aqueles que já estão em pé, que já estão de pé, em pé, na fé, no conhecimento da doutrina do Cristo, no conhecimento da doutrina dos Espíritos. Muitas vezes algumas dores nos alcançam e precisamos tomar cuidado para não cairmos nesse despenhadeiro, nesse abismo. Então, com todo o carinho do nosso coração,
mentalizemos nossa Mãe Santíssima, que a todos ampara, mas que tem uma falange de irmãos trabalhadores que socorrem os corações com esses pensamentos, com essas intenções do suicídio. E antes de começar o Evangelho, vou ler uma mensagem bem rapidinha para vocês, que fala justamente, que nos chama a atenção, é do livro Bênção de Paz de Emmanuel, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no zelo fraternal. É uma mensagem de Paulo, Coríntios. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Observasse com pesar todos os irmãos do caminho que se arrojaram em situações aflitivas, angariando para si mesmos complicados problemas na sombra. Os que perderam a confiança na providência divina e se desbordaram nos precipícios da rebeldia. Os que desanimaram à frente das tentações e caíram no logro da morte voluntária. Os que abandonaram as obrigações santificantes que lhes competiam a pretexto de fadiga ou dificuldade. Os que esmoreceram no serviço de elevação espiritual e buscaram repouso nos refúgios da ilusão. Os que se aprisionaram nas armadilhas da delinquência. Os que se enrodilharam nas teias da obsessão. Os que se cansaram de fazer o bem. Os que trocaram os percalços do trabalho pelos enganos do comodismo. Diante de todos eles, os nossos irmãos que entraram no cipoal dos obstáculos maiores, não pronuncie censura ou condenação. Ao invés disso, ora por eles. Recordemos a sábia advertência do apóstolo Paulo. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe, não caia. Olha que mensagem profunda e verdadeira. Todos nós buscamos, todos nós hoje já temos determinado conhecimento da doutrina do amor. Já afirmamos para nós, confiamos no Pai, confiamos em Jesus, confiamos nas promessas do Cristo, a vida futura. Mesmo assim, em alguns momentos, como nós sempre colocamos, em alguns momentos onde a dor nos chega ao coração, nós ficamos trêmulos, entristecidos, frágeis. Isso com toda a bagagem que já possuímos. Então imaginemos aquele coração onde a materialidade do mundo terreno é a única visão ainda. Ou é a visão que fala mais alto, que grita mais forte no seu viver. Sem confiar na vida futura, sem acreditar nas promessas do Cristo, o quão difícil fica, diante da sensibilidade do Espírito, conseguir ali trabalhar interiormente, internamente, essas dificuldades que muitas vezes chegam como um vendaval, né? Então esses corações, é claro que vão enfraquecer.
E assim como diz a mensagem, aqueles que já estão de pé, olhem para não cair. Porque cada um de nós passamos por algumas provas. E na hora das provas, só a fé, só a confiança nesse Divino Mestre, nessas promessas, nesses ensinamentos, é aquilo que nos dá força para a continuidade, mesmo entre espinhos, entre lágrimas. Porque a confiança, o acreditar nas promessas do Mestre, o que nós temos ainda, muitas marcas do passado, e nós já conhecedores, ali, pelo Evangelho, nós sabemos que colhemos, plantamos, a nossa colheita é de acordo com a nossa semeadura. Então, muitos ou muitas das dificuldades que hoje nos se achega não são dessa encarnação, mas são de outras encarnações. Só que, graças a Deus, nós já conhecemos a doutrina do amor. Em muitos lares, talvez muitos de vocês já passaram por dores daqueles que deixam o corpo terreno por meio de uma fragilidade que os levam ao suicídio. Não julgar, não criticar, apenas orar, pedir em vibrações para que esse coração seja acolhido. É a ternura, é o amparo, ao perceber algumas dificuldades no coração do outro, não criticar, não julgar, mas buscar ser o apoio, elevando sempre a prece. E o nosso Evangelho, eu separei algumas frases, né? Então, essa ideia materialista é o veneno que envolve em muitos a ideia de que vou dar fim à vida porque a vida conclui-se aqui. Ou pensar que ao concluir a sua dor, o seu problema, eliminar com a morte, nós encontraremos um paraíso. Então a doutrina espírita hoje, ela, além de todo esse amparo, esse conhecimento do Evangelho, os próprios espíritos, nós já tivemos a prova desses irmãos que sofreram e que sofrem. Então já tivemos os depoimentos. Chico Xavier já colocou isso em muitas reuniões, em muitas falas, em muitos livros que foram psicografados. Então, qual é a missão do espírita? Manter-se de pé, em pé, com a confiança, colocando em prática as lições do Divino Mestre. Calma com os pontos de vista diferentes, calma com as nossas dificuldades, as nossas próprias, calma nas convivências, nos relacionamentos humanos, calma nas adversidades apresentadas em nosso
bairro, em nossa cidade, em nosso país. Tudo isso vai nos levando à resignação, que nós também já colocamos. Essa resignação, ela vai nos apontando as nossas mudanças, o que desejamos, o que precisamos fazer nas nossas mudanças para a construção desse homem novo construído na fé. E essa fé, a fé no futuro, ela não precisa ser pensada lá numa próxima encarnação, não. É agora. Comecemos agora. Já dizia Chico Xavier, nós não conseguimos voltar ali, naquele problema, aquela dificuldade para buscar a solução, apresentar a solução e não cometer aquela falha, mas nós temos a oportunidade de fazer um novo recomeço agora, não na outra encarnação, vamos falar dessa encarnação, vamos aproveitar esses momentos de agora, né? E tem lá então os itens 14, 15, 16 e 17. Eu vou começar. Bom, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Falamos agora, né? Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero. Tá vendo? É fortalecendo essa fé, a gente vai mudando a forma de encarar essas dificuldades, né? É evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. Isso é todo dia, né? O item 15, o mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura e que podemos chamar de inconscientes, é certo que sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vê um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Os Espíritos já colocaram isso para nós. Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Lembra que nós falamos agora, nesse mesmo momento, crer na vida futura. Isso a doutrina espírita nos desvendou assim, com muita clareza, muito acessível de entendimento. Basta nós termos a coragem de quebrar as correntes do homem velho do passado, dos dogmas do passado, das colocações que em outras épocas eram necessárias, talvez, para que o ser humano, o espírito encarnado, entendesse um pouquinho mais sobre Deus. Mas hoje nós já estamos há mais de 2000 anos dessa passagem do Cristo, há mais de 100 anos da doutrina espírita esclarecedora. Então vamos lá.
A propagação das ideias materialistas é, portanto, um veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Ou seja, aquele que está ali propagando essa materialidade, que a nossa vida, que o espírito, ele morre junto com o corpo de carne, é uma terrível responsabilidade, né? Com o espiritismo, a dúvida não sendo mais permitida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação, que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda a esse respeito outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor à ideia do suicídio muitas razões: a certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair no outro pior. Lembra que nós sempre colocamos o retratar-se com o nosso irmão do caminho. Enquanto estamos aqui, é uma coisa. Quando a gente chega no plano espiritual, aí é difícil. Porque muitas vezes o nosso irmão está aqui na Terra, ou aquele que nós temos as nossas desavenças está no plano espiritual e nós estamos aqui, então fica mais difícil, aí a dor fica maior no nosso coração. Então imaginem a dor daquele que abrevia a própria vida, como ele coloca. Allan Kardec retratou isso aqui. Os espíritos ditaram isso por experiência, por vivências, né? Então vamos lá. É um obstáculo a reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição. Muitos pensam que ao cometer esse ato vão estar rapidinho com os outros. Não que os outros entes queridos não o abracem, mas a dor, porque é rapidinho o despertar da consciência do ato cometido contra as leis naturais, as leis do Pai, a dor é muito grande. E aí o espírito não consegue se desvincular com tanta facilidade e ele, lógico, não vai conseguir ver os entes amorosos ali do lado. Porque todos aqueles que desencarnam, independente da forma, mesmo suicidas, com certeza serão acolhidos imediatamente. Maria Santíssima tem uma equipe muito, muito amorosa destinada a esse grupo. Então eles serão acolhidos. Mas a dor na consciência, a falta então do auto-perdão é tão grande que o espírito não consegue, ele demora para sair daquela vibração. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes.
Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Meus amigos queridos, vamos pensar o que nós pensamos, o que nós lemos, o que nós ouvimos, o que nós alimentamos. Vamos fortalecer o nosso corpo mental, o nosso corpo espiritual, as nossas emoções, na esperança da fé, na fé viva do Cristo. E assim, nos fortalecendo, com certeza, podemos auxiliar muito mais a nós e ao irmão do caminho, aquele que convive conosco. Às vezes, uma palavrinha, um gesto pequeno nosso já auxilia o outro a tirar dessa intenção, dessa doença, loucura que leva ao suicídio. Porque a loucura, ela é pouco a pouco, com os nossos pensamentos. Vamos então agradecer a Deus pela vida. Agradecer a essa casa bendita que nós temos, a SECA. Olha quanta coisa boa. Quanto socorro. Os amigos espirituais e os amigos da terra nos entregam a cada momento. Vamos agradecer a Jesus por ter essa paciência conosco. Vamos agradecer sempre e fortalecer a nossa fé. Leiam, entendam, busquem mais. E que a mensagem de hoje toque-nos nos corações, fortalecendo a nossa confiança em Deus. Até um próximo momento. Muito obrigada. Que Jesus assim, Maria Santíssima, abençoe cada coração, encarnado e desencarnado. Que assim seja.